Tudo bom, Rafael? Vamos lá. Dá um tempinho para os colegas entrarem, todo mundo acessar o link. Tudo bom, Rafael? Tudo certo. O pessoal que de repente não conseguiu entrar, conversa com eles aí no grupo, é só clicar de novo. Pode ser que na hora ainda não tinha começado a transmissão aqui. Então, tem uma diferença de tempo, né? Pequenininha. Mas vamos começar aí. Pessoal, vocês lembram, né, que eu falei que a gente ia precisar de uma aula ou duas aí revisando divisão. Na hora que eu estiver fazendo a revisão, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários, tá? Que eu estou aqui do lado, estou acompanhando também no YouTube para ver cada um dos comentários de vocês. A gente pode começar então? Então vamos lá. Se acontecer de alguém que não tem internet, depois a gente pega aqui esse material e também posto no grupo, tá bom? Tranquilo, Caio, Guilherme, tudo bem? Vamos começar então a nossa revisão. Todo mundo lembra aí o que é o conceito de divisão, né? Quando eu quero fazer uma divisão, eu estou fazendo o quê? Eu vou usar a divisão seja para repartir. Então vamos pensar, por exemplo, num exemplo comum que a gente tem no dia a dia. Vamos supor que eu tenho uma pizza, né? Que é o exemplo mais comum que a gente tem de divisão. Se eu pegar a pizza e dividir em vários pedaços, eu estou repartindo ela para várias pessoas, né? Normalmente é isso que eu faço. Mas vamos supor que eu pego uma pizza e divido ao meio. Então eu peguei uma pizza inteira e reparti ela em 2 pedaços. Eu posso fazer isso de múltiplas formas, né? Posso fazer em 4 pedaços, posso fazer em 6 ou 8 pedaços. E são várias as formas que eu tenho de repartir alguma coisa. A gente sempre faz isso com várias coisas, né? Biscoito, pode ser também com chocolate. No nosso dia a dia a gente sempre usa esse exemplo aí da divisão. Eu também posso usar para comparar ou medir, tá bom? Divisão também ela é muito útil na comparação e na medição. A gente vai usar a divisão, por exemplo, na porcentagem, que é uma coisa que a gente vai ver mais no final do ano. A gente vai usar quando a gente quer comparar 2 elementos, ou seja, razão ou proporção. Então tem várias formas de a gente utilizar a divisão que a gente, ao longo do ano, a gente vai ver, tá bom? Mas vamos pensar a seguinte situação. Não é sempre que eu consigo dividir uma quantidade em partes iguais, né? Eu acho que vocês já se depararam com essa situação antes. Observem isso aqui. Eu tenho 5 pintinhos. E aqui eu tenho 2 galinhas. Vamos dizer o seguinte. Eu estou falando no meu problema que cada galinha tem a mesma quantidade de pintinhos, ou seja, ela tem a mesma quantidade de filhos. Será que isso é verdade? Vamos pensar essa situação. Tem como eu pegar esses 5 pintinhos e dividir para 2 galinhas e dar a mesma quantidade? Se a gente for fazer na matemática, quando a gente divide 5 por 2, aqui vai dar 2, né? E aí vai sobrar para a gente um resto que é 1. Ou seja, se eu dividir em partes iguais, vai sobrar um pintinho, certo? A gente vai ver mais para frente que tem como fazer com um vírgula, né? E aí eu dividiria pela metade. Mas vamos pensar pela lógica. Se eu pegar um pintinho, dividir ele no meio, metade para uma galinha, metade para outra, ele vai deixar de ser um pintinho, né? Ele vai estar morto. Então não faz o menor sentido a gente fazer isso. Então, existem algumas coisas no dia a dia que a gente não faz a divisão sempre em partes iguais, tá bom? Quer um exemplo disso? A quantidade de pessoas. Vamos dizer o seguinte, na sua sala tem 25 alunos, beleza? Então tem 25 alunos ali. Eu quero dividir em 2 grupos para fazer uma gincana. Tem como eu dividir em partes iguais, pessoal? Tem como ficar meio aluno para cá e meio aluno para lá? Não. Então, sempre que for um número ímpar, por exemplo, que eu divido por 2, eu não consigo fazer essa divisão, tá bom? Então, é importante vocês saberem que esse tipo de situação, a gente chama ela de quantidades discretas, tá bom? É quando eu não consigo dividir um objeto ao meio. Então, nunca se esqueçam disso. Quando eu não consigo dividir um objeto ao meio, eu falo que são quantidades discretas. Preciso decorar esse nomezinho? Claro que não, né, pessoal? Isso aqui é só para conhecimento de vocês mesmos, beleza? E a gente tem aquela situação, né, onde é possível dividir sim em partes iguais.
Vamos falar, por exemplo, aqui do bolo. Olha só, o bolo, independente da quantidade de pessoas que eu tenho, pode ser que o resultado seja um pedaço grande ou um pedaço pequeno, mas sempre dá para dividir em partes iguais, não é? Se eu tiver 2 pessoas, eu pego metade do bolo para você, metade do bolo para mim, beleza. Então, reparem, o bolo tem como eu repartir ele, certo? Olha essa quantidade de pessoas aqui. De certa forma, ela pode ser dividida. Só não posso cair naquela situação lá, né? Querer dividir por um número que não dá, porque aí não tem como dividir a pessoa no meio. Mas olha quantas pessoas eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês pensam algum número que dá para dividir o 13? Não tem, né? Então, infelizmente, aqui a gente teria que tirar uma pessoa, aí ficaria 12. Eu consigo formar, por exemplo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, cada um com uma quantidade de pessoas, beleza? Então, pensem sempre nisso, tá? Tem objetos que eu posso dividir ao meio, em pedaços, que é repartir, e tem objetos que eu não posso fazer isso, tá bom? Vai contra a lógica da matemática. Agora, vamos continuar aqui. Todo mundo lembra como é feita uma divisão? A gente tem esses elementos aqui que são os principais de uma divisão, tá bom? Por exemplo, o número que vai ser dividido, qual que é o nome dele? Eu dou o nome para esse número de dividendo. O número que vai dividir ele é o que eu chamo de divisor. O resto é aquilo que sobra da minha divisão e o quociente é o meu resultado, tá bom? Então, sempre que ele pedir quociente, é o resultado da divisão que você fez. Nunca esqueçam disso, beleza? Vocês estão vendo um exemplo aqui de divisão aqui do lado? Todo mundo consegue nomear cada um desses elementos? Me ajuda aqui, por favor. O número 5, o que ele é nessa divisão? Vamos lá, vou esperar vocês. Nessa operação aqui, qual elemento é o número 5? Agora aqui, ó. Vamos lá, mais uma vez. Agora, qual elemento vai ser esse número aqui, ó? Esse número 25. Isso aí, Guilherme, certinho. Esse aqui é o meu divisor, né? Só olhar o exemplo do lado, esse é o divisor. E esse 25 aqui do lado vai ser o meu dividendo. Certinho, Guilherme. Esse é o dividendo. Repara que a letra é muito feia não, hein, pessoal? Aí é o Leonardo, né, que viu o dividendo. Isso aí, Leonardo. Certinho, Guilherme também agora acertou. Agora embaixo, olha só, reparei esse número aqui, ele é só um resultado, né, que a gente encontrou no meio da conta. Por isso que ele não tem nenhum nome específico. Mas o de baixo é o que eu chamo de resto, não é? Esse número que fica embaixo é resto. Quando o resto é zero, significa que, nesse caso, o nosso número dá um resultado exato, né? Então, não tem resto. Então, nesse exemplo aqui, e o principal? O meu quociente, pessoal, é a resposta, que nesse caso foi 5. Então, nunca esqueçam, tá? Isso aí, Isabelle, certinho, esse é o resto. O 5 aqui, então, sempre que tiver o resultado, lembrem do nome. Isso aqui é um quociente. Muitas vezes ele vai pedir o quociente em vez de pedir o resultado, tá? Então, aí para vocês já saberem como é que é. Então, pensando nessa divisão, acho que todo mundo conseguiria fazer, né? 25 dividido por 5. É só lembrar da tabuada do 5, né? É bem fácil. Porque eu sei que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, isso é mais uma coisa que a gente tem que lembrar. O inverso da divisão é sempre a multiplicação, tá bom? Uma é o inverso da outra. Então, no caso da multiplicação, o inverso é a divisão. Outra regrinha aí que é importante a gente saber. Tem como saber dividir sem saber multiplicar? Não, né? É impossível. Então, aqueles que ainda têm um pouquinho de dificuldade, é sempre bom fazer uma tabuada, tá bom? E utilizar durante os nossos exercícios. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e eu vou esperar
pelo menos alguns de vocês me darem a resposta. Olha só, distribuindo 32 lápis entre 4 crianças, de modo que cada criança receba a mesma quantidade de lápis e que não sobre nenhum lápis, quantos lápis cada criança receberá? Então, o que ele está pedindo aqui, né? Bem simples, é dividir 32 lápis para 4 crianças. Bem simples o que ele está pedindo. Vamos lá, vocês conseguem me dizer qual que vai ser a resposta dessa continha? Vou esperar alguns de vocês me responderem e a gente continua. Vamos lá, alguém já encontrou a resposta? Isso aí, Guilherme. 32 dividido por 4, o resultado vai ser 8, né? Como é que eu confiro isso aqui? Só você pensar, eu tenho 8 vezes 4, o meu resultado eu coloco aqui embaixo, né? 8 vezes 4, quem souber a tabuada do 8 ou do 4, vai ver que o resultado é 32. Então, quanto que dá 32 menos 32? Isso aí, Leonardo. É 8 mesmo, né, pessoal? Então, aqui, ó, o resto ficou 0. Então, o meu resultado aqui foi que eu tenho 8 lápis para cada criança. Vamos lá para o segundo exemplo, então? Vamos lá. Isso aí, Isabelle, certinho. São 8 mesmo. Então, 8 lápis para cada criança. Olha o próximo exemplo, ó, mais fácil ainda. A produção diária de leite na fazenda é de 9 litros. E quero dividi-la de modo que meus 3 filhos fiquem cada um com quantidades iguais. Quantos litros devo dar para cada filho? Ó, é só pensar, eu tenho 9 litros, quero dividir para 3 filhos. Quantos litros vai ficar com cada um? Bem fácil isso aqui, né? Quem conhece a tabuada faz rapidinho. Isso aí, Leonardo. São 3 litros para cada filho. Bem simples essa continha, tá? É só dividir 9 por 3. É só conhecer bem a tabuada do 3 e do 9 que dá tudo certo. São 3 litros para cada filho. Continuando aqui, os nossos exercícios. A gente vai ter um próximo que é um pouquinho diferente, tá? É o seguinte. Eu tenho aqui 35 bombons e quero colocá-los em 6 embalagens que cabe 6 bombons. Olha só, cada embalagem só cabe 6 bombons, pessoal. Quantas embalagens eu vou precisar se eu distribuir em todas as embalagens o mesmo número de bombons? Então, olha só, se cabe no máximo 6 bombons e eu tenho 35, eu vou ter que fazer minha divisão, né? Vou ter que dividir 35 por 6. Olha só que esse exercício é muito importante para vocês entenderem como é que vai funcionar aqui, tá bom? Tem como eu pegar o número 3 aqui e fazer a divisão? Não, né? Primeira regrinha que a gente tem, eu tenho que sempre dividir um número que é maior do que o outro. O 3 é menor que o 6, não pode, então vou ter que fazer logo com o 35. Pessoal, não tem nenhum número que multiplicado por 6 vai dar 35. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar, nesse caso aqui, o número mais próximo que eu consigo chegar, que é o 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Por que eu não posso usar o 6 logo aqui? Isso aí, Guilherme, é o 5 mesmo. Por que eu não posso usar logo o 6 aqui? Porque se eu fizer 6 vezes 6, meu resultado vai ser 36. O que isso significa? Eu posso passar do número que está aqui? Nunca, tá? Minha divisão nunca pode passar desse número. Então, meu resultado aqui vai ser 5
Vou pôr aqui debaixo do 30, do 35, 30. E na hora de fazer a subtração, né, tem que sempre subtrair. 5 menos 0 vai ser 5. E 3 menos 3, 0. Então reparem aqui os elementos que a gente tem nessa continha. A resposta que eu quero, ou seja, o resultado vai ser 5. Certinho? Todo mundo entende? Então a gente tem aqui, ó, 5 embalagens. Mas o que vai acontecer? Ele vai conseguir distribuir todos os bombons dentro das caixas? Não, né? Porque a gente tem um resto. E esse resto aqui, que são 5 bombons, ele não vai poder ficar em nenhuma caixa. Porque senão ele vai estar numa quantidade diferente, né? E não é isso que o meu problema quer. Então, além das 5 embalagens, eu tenho 5 bombons que sobraram aí nesse caso. Agora ele pode fazer qualquer coisa com esses bombons, né? Ele pode jogar fora, eu acho melhor ele comer o bombom, né? Para não desperdiçar. Mas ele pode fazer o que quiser, mas não pode colocar dentro das caixas, pelo menos o problema não deixa. Todo mundo conseguiu entender que a gente teve um exemplo aqui onde a gente precisa do resto, porque não é possível, o problema não deixa a gente colocar uma quantidade diferente dentro de cada caixa, tá bom? Agora, nesse começo que a gente está revisando divisão, a gente vai trabalhar com o resto. Mais um pouquinho para frente, quando a gente começar a colocar a vírgula na continha de divisão, vocês vão ver que o resto vai deixar de existir, tá bom? Mas por enquanto é assim que funciona para a gente. Todo mundo lembra, consegue compreender isso aqui? Tem alguma dificuldade na hora de fazer uma divisão dessas? É só falar aqui no comentário que a gente retoma, tenta explicar e a gente vai evoluindo. Então, uma tarefinha aí para vocês, tá? Tarefa da nossa aula de hoje. Eu quero que vocês efetuem essas divisões aqui que eu marquei para vocês, beleza? Lembrando que se não der um número exato, né, vai sobrar um resto e tá certinho, é assim mesmo que tem que ficar, tá bom? Todo mundo aí copiando, eu vou tirar uma foto também, vou colocar lá no grupo, tá, para ajudar vocês a fazerem, mas vou dar um tempinho para quem já tá aí copiar. E lembrando, sempre nas nossas aulas, né, no final eu peço para vocês me mandarem foto do exercício feito, até para eu poder colocar tanto a pontuação quanto a presença, tá bom?